Oi pessoal, hoje o canal Permita-se vai convidar vocês para falar sobre autoconhecimento. Muito se tem falado recentemente sobre as ferramentas de autoconhecimento e elas têm trazido uma riqueza muito grande para todos nós. Eu ouvi falar sobre a análise transacional e eu confesso para vocês que eu fiquei extremamente curiosa. Era algo que eu imaginava mais afeta a psicologia e que não era tanto de acesso a todos nós. No entanto, sabe-se que ela é de acesso a todos nós e ela pode ser transformadora das nossas vidas. Então, eu convidei a Ercília Silva, que é profunda conhecedora sobre análise transacional, e levar esse conhecimento para vocês e instigar em vocês a curiosidade em saber mais sobre isso, para que ela venha falar conosco e para que ela diga para nós o que é análise transacional, como é que a gente transforma as nossas vidas através da análise transacional. Então eu apresento para vocês Ercília Silva. Tudo bem, Ercília? Tudo bem, Estela. É um prazer estar aqui com você para falar sobre análise transacional e já aproveito para agradecer o teu convite. O prazer é todo nosso, tu podes ter certeza, tu vais nos ajudar muito a entender um pouquinho mais. E eu já vou começar perguntando, o que é análise transacional? Vamos lá então. Bom, o que é análise transacional? Análise transacional é uma teoria que vem da psicologia e uma teoria que instrumentaliza, que nos dá recurso para entender o que passa dentro de mim, o que passa dentro de ti, o que passa ao nosso redor. Ou seja, a análise transacional é uma teoria que nos traz recursos para uma compreensão do que a gente chama de uma intrassubjetividade, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser e do nosso jeito de nos manifestar nesse mundo. Tem um foco também, Estela, na compreensão do que passa entre uma pessoa e outra. E o que eu quero dizer com o que passa, né? De compreender o processo de comunicação e da inter-relação entre as pessoas. Nos dá recursos para compreender um indivíduo, um grupo, uma empresa, uma sociedade. Nossa, extremamente rico, né? E extremamente profundo. É uma abordagem profunda, né, do ramo da psicologia, uma abordagem profunda e, ao mesmo tempo, as palavras, a linguagem da análise transacional é uma linguagem simples. Uma linguagem simples que tem a ver, inclusive, com os objetivos iniciais da análise transacional do seu sistematizador, chamado Eric Berne, um psiquiatra canadense, que muitos anos da sua vida ele viveu nos Estados Unidos e ele tinha como intuito, como objetivo, de trazer uma linguagem simples para que o próprio indivíduo entendesse sobre si mesmo. Tu falaste, Ercília, sobre Eric Berne, que foi o criador da análise transacional. Sim. E eu tenho uma curiosidade, como é que foi que ele criou? De que forma ele observou, o que ele fez para que a análise transacional fosse algo importante e trouxesse isso para a psicologia? Bom, penso que é importante nos localizarmos um momento histórico. Não é? Okay. Eu acredito, Estela, que para a compreensão de um fenômeno é importante localizar em que momento histórico. Com certeza. Porque é o momento com as suas multivariáveis que vai influenciar determinada ação, determinada mudança. Então, o Eric Berne, ele veio da psicanálise. Ele era um estudioso da psicanálise, se analisava pela psicanálise, só que nós estamos falando de um momento histórico pós-guerra, lá nos princípios da AT, né, da análise AT, análise transacional. O pós-guerra é um período histórico que trouxe para o nosso mundo evolução em todas as ciências. Não é? Então você imagina... Foi um período extremamente rico, não? Isso, em todas as áreas de conhecimento. Sim, né? Sim. Então você imagina o mundo naquele momento, e em especial Estados Unidos, que participou ativamente, né, da guerra. As pessoas estavam, como o Eric Berne dizia, né, de um comprometimento emocional profundo. Sim.
Então, o modelo de estudo do ser humano naquela época, o modelo principal era a psicanálise. Mas a gente observa naquele momento histórico, né, outros valores que emergiram. E a partir daí, o Eric Berne foi um contestador da psicanálise. Ele contestava em termos de tempo de tratamento, né, do pouco acesso que a população tinha. E aí, ele, observador curioso que era, começou a fazer algumas, eu vou te chamar de uma integração de conhecimento, tá? Por quê? Porque a análise transacional, ela pode ser considerada uma psicologia profunda, na medida que observa, analisa processos internos profundos, e essa é uma influência da própria psicanálise. Ao mesmo tempo, na época, surgiu um novo movimento nos Estados Unidos, dando foco no comportamento das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, igual, o movimento humanista. Então, com essas influências, o Berne foi sistematizando um jeito próprio dele de ver o ser humano. Então, na análise transacional, nós temos essas três influências. A influência de alguns princípios da psicanálise, o olhar do comportamento, aquilo que cada um de nós... O que é um comportamento, né? Vou fazer um parênteses aqui, ó. Tudo que se observa em cada pessoa, em cada indivíduo, né? O que o indivíduo transmite para o outro, né? Então, olhando o comportamental do indivíduo e com os princípios da psicologia humanista. A psicologia, a linha humanista, coloca o ser humano no centro, no palco, certo, como o senhor das suas próprias vontades. Então, a junção desses três pilares é que constitui a análise transacional. E, claro, como qualquer outra ciência, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, né, nós fomos, enquanto ciência, criando metodologias de aplicação. Então, hoje, podemos dizer assim, que a análise transacional ela é útil para qualquer pessoa que queira o seu autoconhecimento e queira compreender os seus relacionamentos, né? É aplicável e nós temos toda uma metodologia própria para a área clínica, na psicoterapia, para a área organizacional, junto com grupos, com empresas, processos de desenvolvimento de liderança e área educacional, né? São esses três pilares hoje aqui no Brasil que nós aplicamos análise transacional. Esse era um dos questionamentos que eu ia te fazer, né? Para quem se destina a análise transacional? Olha, é um destino amplo. Para qualquer ser humano que tenha vontade de ampliar seu autoconhecimento. Isso num nível que eu vou chamar de um nível básico, né? Nós temos trabalhado com análise transacional, por exemplo, dentro das empresas, com desenvolvimento de equipes, com desenvolvimento de líderes, aplicando em coaching, né? Essa é uma aplicação. Então, toda pessoa que está nesse contexto, ela pode usufruir da análise transacional. Mas também, Estela, pais, professores, né? Nós já fizemos, por exemplo, o curso de introdução à análise transacional, que é o nível básico de conhecimento da teoria, para grupos de jovens. Olha, qual o resultado? Porque normalmente são mais contestadores, né? Mas tem um perfil de curiosidade também, né? Faz parte do perfil do jovem. Que é o que está me movendo, viu, gente? Eu não sou tão jovem, mas eu estou curiosa. Sim, mas você tem uma criança dentro de ti. Não tenha dúvida. Então, e o resultado, o que nós observamos, né? Quando a pessoa vai se enxergando na abordagem da T, vai se localizando, vai se compreendendo, aí ela amplia a consciência. Sim. Com a ampliação de consciência, o indivíduo tem o poder da escolha. Por exemplo, tá? Se você tem... a gente falava do grupo dos jovens, né? A tua pergunta foi a partir dali. Então, um jovem que tem no seu perfil de relacionamento com os pais, alguns conflitos, né, a confrontação ali presente, quando toma conhecimento
e entende os porquês, ele tem a possibilidade, se quiser, e é por isso que é por escolha, não é? De sentar e conversar a respeito daquela questão que envolve. De não ser mais tão contestador, e sim de procurar entender e conversar. Isso, e isso pode ser uma saída resolutiva para as questões que envolvem essa relação, né, entre o pai e os pais, enfim, e com os filhos. Igual quando nós estamos num ambiente de empresa. Então, exemplo, quando líderes estão dentro de um programa de desenvolvimento de líderes mesmo, de gerencial, ou um outro trabalho qualquer, quando a pessoa toma consciência de que a forma como ela se relaciona com a sua equipe, ao invés de produzir um resultado X, tá aquém, ela toma consciência através do conteúdo que trabalhamos na análise transacional e pode fazer opções de mudança de rumo, de mudança de alguma questão relacional. Tá, deixa eu ver se eu entendi, me corrija, por favor. Uma vez que eu tenha conhecimento da análise transacional, eu tenho condições de, numa reunião de trabalho ou mesmo num sistema familiar, de identificar determinados comportamentos e eu modificar um comportamento meu para que eu obtenha um resultado diferente ou da equipe ou da família. Isso, Estela. É bem isso. Uau! Você pegou a síntese. A ideia principal é essa. Olha só! Então, se eu me conheço, amplio minha consciência e não posso mudar o outro. Não tem como. Não. Mas se eu, ninguém muda o outro, né, gente? Não temos essa varinha mágica, esse poder. Não. Ainda bem, né? Porque que bom, é por espontânea liberdade, né? Escolha. A gente já tem bastante trabalho em mudar a gente, sim, não é? Mas olha que bacana. Quando eu mudo algo em mim, na minha comunicação, automaticamente eu convido esse outro para mudança. E ao redor, isso. Eu mudo o meu redor também. É como se você pegasse a pedra, né? Aquela imagem típica, né? De pega uma pedra, joga no lago, as ondas vão... Sim.